Imagine caminhar pelas ruas de Roma e, ao virar a esquina, ver um homem pendurado por ganchos, ainda vivo, implorando por morte. Ou passar por uma estrada onde cruzes se estendem até o horizonte, cada uma com um corpo sangrando ao sol. Esse era o império que conquistou o mundo com disciplina, mas também com dor. Os castigos da Roma antiga não eram apenas punições, eram mensagens escritas na carne. E neste vídeo você vai descobrir as penas mais brutais, desumanas e arrepiantes já aplicadas pela lei romana. Prepare-se, porque quando Roma punia, ela fazia o inferno parecer misericordioso. O cheiro de sangue seco misturado ao calor sufocante do sol romano fazia do Gólgota uma verdadeira antessala do inferno. A crucificação, muito antes de ser conhecida pela morte de Jesus, era um dos castigos mais humilhantes e dolorosos aplicados pelo Império Romano. A vítima era despida, chicoteada até a pele se romper e os ossos surgirem. Depois, um pesado madeiro era colocado em seus ombros e ela era forçada a carregá-lo até o local da execução, tropeçando entre cusparadas e zombarias da multidão. Os pregos não eram finos, eram grossos, irregulares, feitos para atravessar pulsos e tornozelos lentamente. A posição no alto não era símbolo de glória, mas de sofrimento prolongado. Cada respiração virava uma batalha contra a dor, e a morte podia levar dias. Os condenados definhavam ali, expostos ao sol, à sede, às moscas e aos insultos. Cães famintos rondavam os pés da cruz. Em Roma, crucificar não era apenas matar, era apagar qualquer vestígio de dignidade do ser humano. Era um espetáculo. Um aviso público de que qualquer um que ousasse desafiar a ordem acabaria do mesmo jeito. Pendurado, sangrando, gritando e sendo ignorado pelos deuses e pelos homens. Imagine ser costurado vivo dentro de um saco de couro, apertado ao ponto de quase não conseguir respirar. Agora imagine que dentro desse mesmo saco estão um cachorro, uma víbora, um galo e um macaco. Todos também apavorados e tentando sobreviver. Esse era o castigo aplicado em Roma a quem cometia parricídio, o assassinato do próprio pai ou mãe. Chamava-se poena culei, e o terror começava muito antes da morte. O condenado era açoitado publicamente, sua pele marcada pela vergonha. Depois era obrigado a vestir sapatos de madeira, uma humilhação simbólica. E só então vinha o ritual final. Costurado com os animais dentro do saco, era jogado em um rio profundo, onde a morte era certa, mas não imediata. Os bichos enlouqueciam de pânico. Morderiam, arranhariam, sufocariam. O condenado morria afogado, ferido, enlouquecido e talvez até amaldiçoado. Era como se Roma dissesse: não basta punir, é preciso que você sinta que rompeu o fio invisível que une os homens aos deuses. Esse castigo simbolizava a quebra da ordem natural. Afinal, quem matava o pai, matava a própria Roma. E Roma nunca perdoava traições assim. Se esse castigo te chocou, imagine os outros que Roma ainda esconde nas sombras da sua história. Se esse vídeo te fez refletir, se te causou indignação ou até mesmo te ensinou algo novo, então retribua. Deixa o seu like agora mesmo. Isso não é só um gesto, é um sinal para o YouTube entender que esse conteúdo tem valor, que merece alcançar mais pessoas. E se inscreve no canal, porque aqui você não vai ver a história do jeito que ela aparece nos livros. Aqui você vai sentir. Vai ver o que foi apagado, silenciado, enterrado. Então, se você acredita que a verdade, por mais cruel que seja, precisa ser contada, venha fazer parte disso. A sua ação hoje pode ser o que leva essa mensagem até quem mais precisa conhecer o outro lado da glória de Roma. Não havia arena, nem público, nem espetáculo, apenas silêncio. Um castigo reservado para desertores, traidores e inimigos desprezados pela elite romana. A morte por serração. O condenado era pendurado de cabeça para baixo, posição que fazia o sangue se acumular no cérebro, deixando-o consciente por mais tempo. Depois, 2 algozes vinham com uma serra rústica pesada, feita de ferro bruto, e começavam pelo meio. Isso mesmo. O ponto inicial não era o pescoço ou o coração, mas entre as pernas.
Lentamente, centímetro por centímetro, a serra abria caminho pelas vísceras, ossos e gritos. Não havia misericórdia, nem pressa. Quanto mais demorasse, mais eficaz era a punição. Era uma execução sem glória, sem honra, feita para apagar a existência daquele que ousou desafiar a máquina imperial. E quem assistia, mesmo que fossem poucos soldados ou oficiais, carregava aquilo na mente por dias. Era uma lembrança do que acontecia quando alguém traía Roma. A serração não era famosa como o Coliseu ou as cruzes nas estradas. Era suja, crua, invisível. Mas exatamente por isso, era ainda mais aterrorizante. Porque mostrava que Roma podia matar no silêncio, no escuro, e mesmo assim, fazer o condenado sofrer como se todo o mundo estivesse olhando. O silêncio do acampamento militar era mais pesado do que o som de qualquer batalha. O comandante romano, ao ver sua legião falhar, seja por deserção, covardia ou insubordinação, aplicava uma punição que gelava a espinha até dos veteranos mais endurecidos. Decimatio. A palavra vem de décimos, ou seja, 1 em cada 10. Os soldados eram organizados em fileiras. Cada grupo de 10 tirava sortes. O escolhido seria morto, mas não por um carrasco. Seria morto pelos 9 companheiros que juraram lutar ao lado dele, com pedras, com bastões, com o que tivessem. E ninguém podia recusar. A execução era lenta, brutal, carregada de culpa. E servia para que todos entendessem. A desobediência tinha um preço coletivo. Roma não punia apenas o culpado direto. Punia o grupo, punia a ideia de fraqueza. Punia a falha como se fosse um vírus que precisava ser arrancado com fogo. Após a execução, os corpos eram deixados no chão, entre as tendas, para que todos vissem o resultado do fracasso. Não era apenas castigo, era uma aula viva de medo. E Roma sabia, soldados que temem os próprios irmãos jamais ousariam recuar diante de um inimigo. Na Roma antiga, o fogo não era apenas um elemento, era um juiz. Quando alguém cometia crimes contra os deuses, como profanação de templos ou rituais proibidos, o castigo costumava ser uma morte ardente. Mas não pense em fogueiras rápidas como as da Inquisição medieval. O suplício romano com fogo era uma cerimônia. Primeiro, o condenado era amarrado nu a uma estaca de bronze, em praça pública. Óleo era derramado sobre o corpo, seguido por resina e pedaços de tecido embebidos em enxofre. O cheiro da punição se espalhava antes mesmo da chama começar. Quando o fogo era aceso, ele não se alastrava de uma vez. Ele escalava lentamente. A pele estalava, a carne borbulhava, a fumaça carregava os gritos até os deuses. Não era só punição, era sacrifício, era espetáculo. O povo assistia, alguns em silêncio, outros gritando maldições ou orações. O fogo para os romanos purificava, transformava o criminoso em oferenda, e para os que assistiam, deixava uma lembrança impossível de apagar. O cheiro da pele humana queimada, o som da língua se retorcendo no grito e a certeza de que Roma não precisava de espadas para matar. Bastava uma tocha. Antes da cruz com travessão se tornar símbolo cristão, existia o crux simplex, uma estaca vertical onde o condenado era espetado como um animal. Simples, cruel, efetivo. O condenado era despido diante da multidão. Então, com o auxílio de soldados, era literalmente empalado. Um poste pontiagudo de madeira era inserido pelo reto, perfurando lentamente o corpo até sair pelo ombro ou pela boca. Não era feito de forma apressada. O ângulo era calculado para evitar órgãos vitais e prolongar o sofrimento. O corpo não era amarrado. Ele próprio se segurava na estaca, tremendo, sangrando, morrendo centímetro por centímetro. A morte podia levar horas ou até dias. O sangue escorria, os nervos se contraíam e os olhos se perdiam em delírio. Os espectadores viam tudo, cada gota, cada espasmo. Alguns usavam isso como lição para seus filhos. Obedeça ou o mesmo te espera. Outros apenas aplaudiam. Em Roma, dor era uma forma de controle social. O crux simplex não era apenas uma execução. Era um lembrete de que a cidade eterna construía sua glória sobre os ossos dos que ousavam desobedecer.
E se hoje sentimos horror em Roma, era apenas mais uma tarde de justiça. No coração de Roma, as vestais eram mais que sacerdotisas. Eram o símbolo vivo da pureza e da ligação entre os deuses e a cidade. Escolhidas ainda meninas, viviam isoladas, consagradas ao fogo sagrado de Vesta. Mas havia uma regra inviolável: manter-se virgem durante os 30 anos de serviço. Quebrar esse voto era mais do que um pecado. Era uma ameaça ao destino de Roma, e a punição não envolvia sangue, mas envolvia terror. A vestal culpada era conduzida em cortejo solene pelas ruas, coberta por véus, em completo silêncio. Era levada até uma câmara subterrânea preparada especialmente para a ocasião. Com um pequeno leito, um candeeiro, pão, leite e água. Apenas o suficiente para tornar a morte lenta. A porta era selada. Nenhum grito saía. Nenhuma luz entrava. A mulher morria sozinha no escuro, sufocada pela própria respiração e pelo peso do esquecimento. Os romanos justificavam: o sangue dela não pode ser derramado. Mas o que faziam era enterrar viva uma vida inteira de devoção. O povo chorava, mas a cidade aplaudia, porque para Roma, manter a ordem custava caro, e até as mais puras podiam pagar com a própria morte. Roma não tolerava a língua solta. Palavras podiam incendiar revoltas, corromper alianças ou desafiar o poder do Senado e do imperador. Quando um cidadão comum, um escravo ou até mesmo um senador cometia o erro de usar a palavra como arma, espalhando boatos, blasfêmias ou conspirações, a punição era meticulosamente simbólica. A língua cortada. O processo começava com a prisão pública. O condenado era levado à praça, onde se ajoelhava diante da multidão. Um soldado segurava sua cabeça. Outro forçava a boca a abrir com um gancho de ferro, sem anestesia, sem piedade. Um pequeno cutelo de bronze, afiado como navalha, mas grosso como um machado, era usado para decepar a língua pela base. O som era grotesco, um rugido abafado seguido de jorros de sangue, engasgos e gritos que se tornavam gemidos ininteligíveis. A boca nunca mais seria a mesma. A fala impossível. O rosto marcado para sempre. Mas o pior vinha depois: o silêncio eterno. A língua arrancada não levava só a voz, mas a dignidade, a identidade e o direito de se defender. Para Roma, a punição não era apenas calar. Era transformar alguém em espectro, vivo, mas invisível no mundo das palavras. As manhãs no Coliseu começavam com festa. Crianças, comerciantes, patrícios e plebeus se reuniam cedo, ansiosos por um dia de entretenimento sangrento. Entre combates de gladiadores e encenações mitológicas, havia um espetáculo especial: a execução de criminosos. Os condenados eram expostos diante de dezenas de milhares de olhos famintos por emoção. Podiam ser ladrões, rebeldes, escravos fugitivos ou simplesmente desafetos do império. Amarrados, nus, cobertos apenas de vergonha, eram largados na arena. A porta de ferro se abria com um rangido seco e de dentro saíam feras selvagens. Leões, tigres, ursos. O cheiro de sangue e medo aguçava os animais. A fuga era impossível. Os gritos ecoavam pelos arcos de pedra, misturados ao aplauso e risos da multidão. Alguns tentavam lutar, improvisando com paus ou pedras. Outros apenas corriam em círculos, rezando por um milagre que nunca vinha. Quando o corpo jazia dilacerado, os trabalhadores entravam com pás e baldes para limpar a arena. E logo outro condenado entrava. Era justiça? Para Roma, era mais do que isso. Era teatro, era controle, era mostrar ao povo que o império não dormia e que até a morte servia para divertir e educar ao mesmo tempo. A roda não era usada apenas para mover carroças. Em Roma, ela podia se transformar em um instrumento de dor inigualável. O condenado era amarrado em uma estrutura de madeira, em formato circular, com braços e pernas estendidos em cruz, vulneráveis e expostos. O carrasco surgia com uma barra de ferro, não para matar, mas para quebrar. Começava pelos tornozelos, depois os joelhos, os cotovelos, os punhos, as costelas. Um a um, os ossos eram esmagados com precisão, ao som de estalos secos e gritos dilacerantes.
O objetivo era transformar o corpo em algo irreconhecível, torto, irreversivelmente destruído. E o mais assustador, manter o condenado vivo o máximo possível. Depois das fraturas, o corpo era deixado ali mesmo, amarrado na roda, girando lentamente ao vento como um estandarte de terror. Pássaros vinham bicar a carne. Moscas se acumulavam nas feridas. A morte era lenta, humilhante, inevitável. A roda, colocada em locais altos, podia ser vista à distância. Era um aviso que dizia: o crime que você pensa em cometer já foi punido aqui. E muitos, só de verem a roda vazia, já sentiam as pernas fraquejarem, porque sabiam, Roma sabia como transformar justiça em espetáculo cruel. Na sombra dos grandes monumentos romanos, longe do brilho das armaduras e da glória dos imperadores, havia celas subterrâneas úmidas e esquecidas. E lá dentro, um castigo silencioso acontecia. A fome. Prisioneiros considerados traidores, rebeldes ou até ladrões comuns, eram deixados em masmorras onde o tempo se confundia com o desespero. A cela era escura, sem janelas, o chão de pedra sempre molhado. Mas o pior não era a ausência de comida, era a presença de ratos. Sem alimento disponível, os roedores se tornavam bestas selvagens e, com o tempo, os vivos se tornavam banquetes. Os prisioneiros viam seus companheiros morrerem lentamente, gritando por água, por migalhas, por misericórdia. E depois viam seus corpos serem devorados. Os ratos começavam pelas extremidades, dedos, orelhas, nariz. E durante a noite, quando o sono forçava os olhos a fecharem, vinham em grupos, roíam, mordiam, arrancavam pedaços. Alguns enlouqueciam antes de morrer. Outros imploravam para serem mortos. Mas Roma não matava. Roma deixava morrer. E quando finalmente a cela era aberta, o que se encontrava não era mais um corpo. Era um aviso, um eco silencioso da justiça que preferia não sujar as mãos, mas que nunca deixava de punir. Açoitar não era apenas bater, era esculpir a dor na carne. Roma tinha métodos precisos, frios, quase científicos para causar sofrimento físico. 2 deles eram comuns e devastadores: a fustigatio e o uso do flagrum. O primeiro envolvia varas, longas, flexíveis, feitas de madeira ou metal, usadas para punir crimes leves como furtos ou desrespeito às autoridades. O segundo era o flagrum, um chicote de tiras de couro, cada uma embebida em sangue seco, sujeira e, o mais cruel, pedaços de osso, metal e ganchos. Os condenados eram amarrados a postes com os braços estendidos, e então o chicote dançava no ar, estalando como trovão, rasgando pele, abrindo músculos, revelando ossos. Cada golpe deixava sulcos fundos, que não cicatrizavam facilmente. O sangue escorria em rios e o silêncio logo dava lugar ao urro. A plateia assistia, não com repulsa, mas com fascínio. O sofrimento era público, como um teatro de advertência. Muitos não sobreviviam, e os que escapavam carregavam no corpo e na alma a marca da punição. Porque em Roma não bastava corrigir, era preciso marcar. E cada cicatriz dizia: o império não esquece, e ele sabe exatamente onde você errou. Alguns crimes não mereciam a morte, mas mereciam um castigo que transformasse o criminoso em outro ser. Alguém que não pudesse mais ver o mundo como antes. Para esses casos, Roma usava a cegueira forçada. Era aplicada principalmente a traidores, desertores e espiões. O processo começava com uma cerimônia pública. O condenado era levado em praça aberta, ajoelhado sob os olhos atentos da multidão. 2 soldados o seguravam com firmeza e o executor surgia com um instrumento de bronze. Uma barra fina, longa, aquecida até ficar incandescente. O ferro era então pressionado contra os olhos do criminoso, afundando lentamente até o globo ocular estourar com um som viscoso e abafado. Gritos cortavam o ar, misturados ao cheiro de carne queimada. Não era apenas dor física, era um trauma eterno. O cego romano vagaria pelas ruas como um símbolo ambulante da punição. A escuridão eterna servia de lembrete a todos. A luz pode ser tirada, assim como a liberdade. E pior, enquanto vivesse, ele jamais esqueceria o que viu antes da última visão.
o povo assistindo, impassível, e Roma, a cidade que sabia transformar olhos humanos em instrumentos de medo. O suplício dos condenados, Supplicium Damnatorum, era reservado aos que cometiam crimes contra o Estado, como traição, magia ilegal ou conspiração contra o imperador. Era o tipo de castigo que não matava de imediato. Ele quebrava, rasgava, silenciava. Primeiro, os acusados eram acorrentados nus em colunas de mármore, sob o olhar frio de soldados e magistrados. Depois, traziam as correntes incandescentes, aquecidas em fornalhas até ficarem avermelhadas, quase líquidas. As correntes não eram usadas para prender, mas para queimar a carne. Envolviam o corpo como serpentes de fogo. Os gritos se tornavam agudos, desesperados, inumanos. Quando a pele queimava e caía em pedaços, surgiam os ferros em brasa. Espetos curvos usados para perfurar, arrancar pedaços ou marcar o rosto com o símbolo do crime. Era uma punição ritualística, feita em etapas, com pausas para que o condenado permanecesse consciente o maior tempo possível. Depois, o corpo era exposto e, se sobrevivesse, era deixado à margem da sociedade como um monstro. O Supplicium Damnatorum não visava apenas a morte, visava a transformação do ser humano em criatura mutilada, irreconhecível. E assim, Roma mostrava ao mundo: ninguém desafia o império e sai inteiro. Ao contrário do que muitos pensam, as crianças não eram poupadas em Roma. Embora algumas leis protegessem a infância, o poder do pai, o pater familias, era absoluto. Ele podia vender, castigar e até matar seus próprios filhos sem enfrentar a justiça. Para delitos como desobediência grave, roubo ou comportamento considerado vergonhoso, as punições eram severas. Crianças podiam ser açoitadas publicamente com varas de oliveira, obrigadas a carregar pedras por horas sob o sol escaldante, ou até amarradas em postes para exposição pública. Uma vergonha que marcava toda a família. Em casos extremos, eram vendidas como escravas ou lançadas em prisões para aprender pelo sofrimento. Mas o mais cruel era o infanticídio tolerado. Se a criança nascesse com deformidades ou fraquezas visíveis, o pai podia rejeitá-la, ordenando que fosse abandonada em locais ermos, muitas vezes morrendo ao relento, comida por animais ou capturada por traficantes de escravos. E ninguém punia isso. Era visto como prática natural para manter a pureza da família e a força de Roma. O império se construía sobre valores de honra e disciplina, e para manter isso, até os pequenos, frágeis e inocentes, podiam ser esmagados sem remorso. A justiça romana era precisa, quase matemática, e muitas vezes aplicava literalmente o conceito de olho por olho, dente por dente. Se alguém causava ferimento físico a outro cidadão, como cortar uma mão, arrancar um olho ou mutilar um membro, o juiz podia autorizar a mesma pena. A retaliação era conduzida em praça pública, e o próprio ofendido podia assistir, ou até executar a punição. Um braço decepado por vingança não era apenas mutilação, era espetáculo, era exemplo. Ferramentas cirúrgicas eram usadas não para curar, mas para punir. Era comum também que essas penas fossem acompanhadas de multa ou perda de status social. E a justiça era tanto mais severa quanto mais nobre fosse a vítima. Um patrício mutilado por um plebeu resultava em castigo triplicado. O culpado podia ser marcado no rosto com um ferro quente, perder a liberdade ou até ser vendido como escravo. Essa simetria brutal mostrava que, para Roma, o corpo era a extensão da lei. Cada dedo, cada olho, cada parte do ser humano era patrimônio do império. E se alguém ousasse ferir esse patrimônio, o preço seria pago na própria carne. Não havia misericórdia, havia equilíbrio, cruel, mas eficaz. Em Roma, uma confissão era mais valiosa do que qualquer testemunha, e para obtê-la, os romanos não hesitavam em usar os métodos mais cruéis de tortura antes mesmo do julgamento começar. O acusado era amarrado a uma bancada de pedra, com braços e pernas presos por argolas de ferro. Sobre ele, ferramentas específicas: alicates em brasa para arrancar unhas, garras de ferro para rasgar a pele e o famigerado punho de ferro,
Uma luva metálica que esmagava lentamente os dedos até que o osso estalasse como galho seco. Os gritos ecoavam pelas paredes do tribunal subterrâneo, mas ninguém intervinha. Afinal, a dor era vista como purificação. Se o acusado fosse inocente, resistiria. Se fosse culpado, confessaria. Assim pensavam os magistrados. Muitas vezes, o corpo era tão danificado que o réu chegava à audiência carregado, gemendo, incapaz de se levantar. Mesmo assim, a sentença era lida com pompa. O sofrimento antes do julgamento era aceitável, necessário, legal. Porque Roma não buscava apenas justiça, buscava obediência. E se a verdade não saísse da boca por vontade própria, sairia pelo desespero da carne. A confissão arrancada a ferro e fogo tinha valor, tinha peso, tinha autoridade. Eles entravam na arena descalços, com o peito nu e os olhos arregalados. Os bestiári não eram gladiadores treinados. Eram criminosos condenados à morte de forma espetacular, enfrentando feras famintas no centro do anfiteatro. Leões africanos, tigres da Pártia, ursos das montanhas da Gália, todos importados a peso de ouro apenas para saciar a sede de sangue do público. Os condenados recebiam uma adaga cega, ou às vezes nada. Tinham que lutar, correr, improvisar. Mas todos sabiam, a luta não era para vencer, era para entreter. As feras eram soltas com estardalhaço, ao som de tambores e gritos. A multidão vibrava, o sangue espirrava, e os corpos se tornavam manchas rubras na areia amarelada. Os rugidos dos animais se misturavam aos gritos de dor. Era um espetáculo que unia religião, política e punição. Muitos condenados eram escravos, outros cristãos, alguns apenas vítimas de intrigas, mas todos terminavam do mesmo jeito, despedaçados diante de milhares. Para Roma, o anfiteatro era mais do que circo. Era tribunal, e as feras eram juízes que não erravam. Elas não entendiam misericórdia, apenas fome. E Roma sabia usá-las como instrumentos perfeitos da justiça que ruge e mata. Para um escravo, a palavra justiça não existia. Existia apenas a vontade do seu senhor. Em Roma, os escravos eram propriedade legal, e como tais, podiam ser punidos da forma que o dono quisesse, sem precisar de autorização judicial. Bastava um gesto, um olhar de desagrado, um erro simples como derramar vinho podia resultar em chicotadas até a carne se abrir. Uma tentativa de fuga, a punição era marcada pelo ferro quente, com a letra F de fugitivos gravada na testa. E se fosse reincidente, o destino era pior: amputações de dedos, castração ou morte lenta. Escravos que se revoltavam ou conspiravam eram crucificados, mas não em campo aberto. Eram pendurados nas portas das casas onde serviam, como um lembrete permanente. Os patrícios passavam e viam os corpos, já em decomposição, como parte da paisagem cotidiana. Era aceitável, era normal, porque Roma não queria apenas obedientes, queria submissos. A crueldade com os escravos era estratégica. Ela educava pela dor, ela disciplinava pelo exemplo, e mostrava a cada gota de sangue derramado que a liberdade era um privilégio de poucos, mantido pela dor dos muitos. Roma não torturava por sadismo puro, torturava por princípio, por estrutura. A crueldade era parte do sistema. Ela não surgia no momento da punição, mas antes, nas leis, nos costumes, na forma como o império entendia poder. Um criminoso não era só alguém que infringia regras. Era uma ameaça à ordem, à estabilidade, à grandeza de Roma. Por isso, o castigo precisava ser público, exemplar, inesquecível. A justiça não se bastava em punir. Ela precisava marcar. Ferir o corpo para educar o povo. Cada execução, cada chicotada, cada corpo empalado servia de muralha invisível contra o caos. O medo era o cimento que mantinha o império de pé, e o sofrimento era a moeda mais eficiente para garantir obediência. Roma construiu aquedutos, coliseus, estradas, mas também ergueu sua glória sobre vales de ossos e rios de sangue. Quem viajava pelas vias romanas via as cruzes à beira do caminho.
Quem entrava nas arenas sentia o cheiro da morte no ar. Era um lembrete constante. A paz de Roma era regada por dor, e o império não pedia desculpas. Apenas lembrava, a cada punição, que sua grandeza era inquestionável, porque nascia da violência organizada e da justiça impiedosa. E agora que você viu tudo isso, ainda acha que Roma era apenas mármore, glória e legiões impecáveis? Por trás das túnicas brancas e discursos de César, havia uma engrenagem cruel, onde a justiça caminhava de mãos dadas com o terror. A verdadeira paz de Roma foi construída com dor, silêncio e sangue. Mas saber disso não é apenas olhar o passado, é um alerta. Porque toda vez que o poder se torna absoluto, a justiça pode virar espetáculo. Que essa história brutal sirva de espelho e que jamais deixemos que a ordem justifique a crueldade. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, se em algum momento você sentiu um arrepio, uma indignação ou aprendeu algo novo, então retribua esse esforço. Deixe o like agora. Não pelo algoritmo, mas porque isso mostra que conteúdos assim merecem existir. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a história é contada sem filtros, com a verdade crua como ela foi. E compartilhe com alguém que acha que conhece Roma, mas nunca viu esse lado.